Bom dia, Pai do Senhor, igreja. Deus abençoe a todos e a mim também. Tô precisando muito. Tô nervoso além do normal. Não sei porquê, mas para tudo tem um propósito. Novamente, né, o Dé demora um pouquinho para chamar. Isso é um cuidado até com a gente. Eu creio que ele me chamou na quinta-feira. E eu, assim como o Jonas tentando fugir do propósito, falei, não, eu já tenho compromisso esse domingo eu vou dar aulinha para as crianças, né? Pula eu aí. Eu falei, não, a gente dá um jeito. Você faz a introdução, ali não segura as pontas. Enfim, se você for chamado, não tem como correr, hein? Estou aqui 4 dias novamente sem pecar, igual o irmão Hernandes, né? Só que não, né? Aí o Dé deu mais ou menos uma direção que ele queria da palavra. O que a gente tem aprendido durante o ano, eu creio. Qualquer semelhança não é mera coincidência, é algo da parte do Senhor. O tema que eu vim trazer essa manhã é o alinhamento do tempo. Estamos no ano da frutificação. Então vim trazer algumas anotações, eu achei lá perdida no meu bloco de notas, que dizia que em uma das pregações o Dé falava que o Senhor está passando. Quem lembra dessa pregação? O Senhor está passando e Ele está com fome. Tem frutos aí, meu irmão? Que ciclo você está? Ele trouxe aquelas imagens da árvore e ali tem o respectivo ciclo. Sem poda a árvore cresce muito. Achei muito interessante isso. Sem poda a árvore cresce muito, mas ela dá poucos frutos. Poda não é castigo. Poda é para frutificação. O Hernandes veio trazer aqui, o James veio trazer aqui, quem não lembra dessa pregação sobre Naamã, sobre aquela menina hebreia, que ela sabe frutificar independente de onde esteja. Ela estava ali como uma criança, no meio daquele alta patente, e ali ela está frutificando. Ela diz que tem um homem, um profeta que é capaz de curá-la. E é isso que Naamã faz. O momento de frutificar é a hora de maior esforço. Grave isso. O momento de frutificar é a hora de maior esforço. Depois o Hernandes veio e diz que sem paciência é impossível. Sem paciência, com o tempo, você tem que se posicionar conforme o tempo. Eu puxei muito para a minha pregação hoje. Arrumar os processos é dar bons frutos. Eu não tinha pensado nessa parte que... Eu até então não tinha pensado nessa parte que você pode até você pode dar frutos, mas certeza que eles são bons? Eu brincava semana passada, acho que foi uma ou 2 semanas com o tio Ké, que eu levava as jacas aqui acho que é jaqueira, né? Daqui da comunidade, e meu pai falava que era maravilhosa. Aí esse ano eu tô levando, ele só falta me bater, cara. As jacas não estão amadurecendo e não fica doce. Aí ele fala, traz mais uma pra gente ver. E eu vou levando e não ficou. Pelo menos as que eu levei pra minha casa, não sei se o problema é comigo, né? Mas eu levo as que eu levei pra casa, não amadureceu. Então a gente pode até dar frutos, mas será que eles vão ser bons mesmo? Pode dar bons frutos. A raiz tem que estar no lugar exato, assim ele falou. Antes de frutificar, vai ter sinais. Vai florescer, essa árvore vai florescer. O tio Ké veio dizer que se não permanecer nele, não vai dar fruto. Esquece. Quem é glorificado no final de tudo, não somos nós nesse processo. Glorificado é sempre o Pai. Aí o Déter, eu tenho as minhas anotações, como eu não participo de todas as pregações, porque às vezes eu estou na aulinha, essas são as últimas que eu tenho gravada e anotada no meu celular. Aí o Dé veio trazer uma pergunta semana passada. Qual é a culpa? Quem que não lembra daquela pregação que ele dizia sobre a geração que nós estamos? Eu não me lembro se eu sou X, se eu sou Y, mas tem os boomers lá, os baby boomers lá, que são os mais antigos. Porém, essa pregação mexeu muito comigo, porque dizia que depois da história de José
E depois da história de Daniel, tira toda a nossa defesa de ser influenciado, diz que alguém te estragou no processo. Você tem que ter identidade. O relacionamento, sem relacionamento a gente não produz frutos. Sem chance. Ore de porta aberta, que isso vem trazer para nós, mas não defenda a sua fé, não esconda de ninguém. E eu tinha anotado uma resposta lá, independente do tempo que nós estamos, da geração que nós estamos, a culpa é sempre nossa. A informação, ela pode vir, talvez nesse momento, como um benefício, a chegada dessa rápida informação. Para quem tem a oportunidade às vezes, de trazer uma palavra, quão mais fácil é trazer uma pregação nos dias de hoje. Eu imagino que às vezes você tinha um leve lampejo, nos tempos passados você tinha que ler um capítulo inteiro para incluir nessa pregação. Hoje nós já temos essa facilidade. Mas eu creio que a resposta maior é que as gerações vão mudando, o tempo vai mudando. Só que nosso Senhor, Ele é imutável, a palavra dEle nunca mudou. Ele não falhará, Ele não mudará. Amém? Essa seria a introdução. Nervoso? Eu vou pedir para o... Quem é que está abrindo hoje lá? O Edinho? Ô Bruna, você pode abrir para mim Eclesiastes 3:1. Olha, lê para mim. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Obrigado. Nós aprenderemos, provavelmente, né, acho que todos os discipulados até hoje, nós aprendemos que o tempo ele tem algumas formas, né? Ele tem o cronos, que é o tempo do nosso relógio, é o tempo sequencial, ele avalia a quantidade. E ali nós vamos aprender que vai ter o tempo também, que é o tempo do Kairos na nossa vida. Eu escrevi aqui que é o tempo oportuno, o tempo de Deus. É quando o preparo, ele alinha com os propósitos. No final do ano passado, eu falei, acho que para a crise e para os pequenos grupos, que eu fiquei lutando comigo mesmo para tentar alinhar o meu tempo. E eu terminava o ano, naquele momento, o ano mais frustrado da minha vida. Não porque eu passei as dificuldades maiores da minha vida, mas porque uma coisa que eu considerava razoavelmente simples, que era administrar o tempo, e consecutivamente o Dé nos ensina que quem não administra o tempo não administra o dinheiro. E eu venho afirmar isso, que eu não soube administrar meu tempo. Então eu fui meia boca na faculdade, talvez eu fui meia boca no ministério, talvez eu não cresci da forma que eu crescia. E no final, não vai dar fruto. Esquece. Você pode abrir de novo, é Atos, Bruna, Atos 9:3. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Mais uma. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Mais uma. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse momento aí, para quem não sabe, Paulo, quem que era Paulo? Paulo, ele era, os teólogos vão dizer que ele foi formado aos pés de Gamaliel, né? Isso quer dizer para nós que ele foi formado na mais alta classe de formação intelectual e religiosa da época. Ele era poliglota, ele era líder de missões. Podemos dizer que Paulo ele estava no cronos dele, fazendo o que ele achava que era certo. Porém, houve esse kairós na vida dele. E é um tempo, como a gente vai aprender lá no discipulado, que esse é um tempo de parar, refletir, observar, planejar
e até mesmo a agir. Paulo começa ali, logo depois, na sua... Eu pulei um pouquinho aqui. Paulo, na verdade, desculpa. Paulo fica cego, né? Eu acho que eu li isso aí. Paulo, ele ficou cego. E ali houve um tempo de como se fosse uma espécie de dia do... Aqui eles falou que eu perdi aqui, quando a semana da hospitalidade. Houve uma hospitalidade, sumiu a palavra. Houve uma hospitalidade da parte do Senhor sobre a vida dele. Ali já tem um trabalhar. Ele ficou hospedado na casa de Judas por 3 dias ali, até que Ananias chegasse com uma imposição de mãos sobre o comando do Senhor. Na rua direita, ali Paulo estaria orando, enquanto Judas orava por ele, o libertava dessa cegueira, e ali começaria o Espírito Santo descia sobre a vida dele. Então Paulo já sai dali daquele 3º dia como um pregador. Ele vai para a sinagoga, como trazendo para os nossos dias atuais, da maior naturalidade da parte da igreja, seria que aquele cara que estava até então em uma missão para me atacar, uma missão para me confrontar ou até mesmo me matar, porque a palavra diz que além dele matar, ele fazia a pessoa blasfemar, ela vai morrer blasfemando. Só que quantas experiências ele teve, como a de Estevão, que não negava o Senhor lá no final. Mas seus ensinamentos começavam talvez ali naquele momento. Às vezes a gente acha que é tempo, que é uma coisa muito repentina. Talvez, eu vou ler mais para frente que acho que o Deck pregou isso. Se não tiver relacionamento, também esse processo também pode não dar frutos. Paulo tenta ali se adentrar dentro daquelas sinagogas, mas a palavra dele não está sendo naquele momento aceita por aquele povo. Talvez por uma confusão, talvez por uma falta de preparo, ou uma falta de discipulado, porque ele teve um encontro com o Senhor, mas as leis dele, que estava gravado no seu coração, que desde pequeno ele achava que era certo, uma revelação assim da parte do Senhor repentina, talvez estava havendo ali uma confusão ao pregar o Evangelho. Ô Bruno, por favor, você pode abrir Gálatas 11:17? 1:17. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Próximo. Decorrido 3 anos, então subi ali para Jerusalém para visitar Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então talvez Paulo ache a necessidade, como a maioria dos cristãos, ele vai para a Arábia. Só no final aqui da preparação da pregação eu descobri que essa Arábia que ele está falando aqui era um tempo de deserto. É um tempo que o Senhor talvez ali, trazendo para os dias de hoje para a gente, é um tempo de discipulado. Aquele que a gente luta e às vezes até abre mão de fazer, mas provavelmente seja um tempo, esse período de reclusão de Paulo, esses 3 anos ao qual o Senhor venha se revelar para ele, para uma nova trajetória, um novo tempo de pregação. Em Gálatas vai falar em um versículo algo que aconteceu ali em Atos, vai dizer mais profundo qual foi esse tempo de ida e volta. Esse tempo demorava cerca de 10 anos, porque ele vai pregar da forma agora que o Senhor que o Senhor ministrar agora no seu coração. E em Jerusalém, por ele achar, eu acho que o povo era menos letrado do que ele, ou algo do tipo, as pessoas não estavam aceitando, faziam até promessas ainda de matá-lo. Mesmo depois desse discipulado, ele foi expulso, a qual ele volta para a sua terra, ele volta para Damasco, e por cerca de 10 anos ele fica ali,
Ele volta ao contrário do que fez em Abraão, ele volta para a sua terra. E ali ele começa a render bons frutos. Ele volta para Tarsos e o ministério da igreja continua a crescer. No final do capítulo vai dizer que sem ele a igreja crescia. Mas ali não sei se algo do ego ou algo que o Senhor precisava tratar no pessoal dele, ele ver a igreja crescer sem ele. Ele foi ao seu ministério e fez isso com excelência. Ele vai esses 10 anos a Damasco. E ali ele também começa a levantar igrejas e começa a também prosperar o ministério. Aí quando Barnabé está esse tempo para o ministério de Antioquia, faz crescer o ministério em Antioquia e ele se lembra de Paulo. Assim como José é lembrado também aqui naquela prisão, Paulo também é lembrado. E Barnabé vai atrás de Paulo para um ministério que a partir dali seria um ministério grandioso, a qual até futuramente eles financiariam um tempo de escassez de Jerusalém. Mas como nosso irmão, vou reduzir aqui, conforme nosso irmão James pregou, dar frutos dói. E aqui são algumas coisas que Paulo passara sobre todo esse tempo. Paulo foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, foi esquecido em Tarso, foi apedrejado em Listra, foi açoitado em praça pública em Filipos, foi escorraçado em Tessalônica, foi exortado em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas. Ele foi preso em Jerusalém, preso e acusado em Cesareia, enfrentou um naufrágio em Roma, foi picado pela cobra. Abre para mim Filipenses 1:12, por favor. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Paulo chegou num nível que nada mais do que acontecera com ele, ele levava isso para o coração, ou algo que pudesse falhar ou falhar o seu ministério. No tempo de prisão, ele usava esse tempo para evangelizar. As altas patentes ali que o cercava, o prendia, ele usava esse tempo para evangelizar. Ele usava esse tempo para ter essas cartas que a gente tem hoje, que é Efésios, Filipos, Colossenses, Filemão e até 2 Timóteo. É algo que uma pessoa que chegou num nível que ele está dando muito frutos. O seu caráter é totalmente transformado. Quem outrora falava que se não fosse pelo jeito dele, pela forma que ele falasse, aquilo não era correto. Hoje ele vem falando que melhor que as acusações, que ele ia ser preso, ele preferia era morrer pelo Evangelho. E ali o significado do nome de Paulo, que é pequeno, humilde, começa a florescer na vida dele. E isso começa a dar muitos frutos. E no final da tua carreira, ele diz que ele combateu o bom combate. É algo de quem chegou no nível que o Senhor preparou. Algo de quem, ao contrário de mim, soube administrar o tempo. Ele administrou o tempo enquanto estava preso, ele administra o tempo enquanto estava esquecido em Damasco durante 10 anos, ele administra o tempo por 3 anos naquele deserto. E o quão o deserto fala para a gente? Deserto é lugar de escassez, mas o Senhor nunca deixou faltar nada para quem está no deserto. Amém? Essa é a breve introdução que o pastor me... Graça e paz, igreja.
Deixa eu arrumar aqui. Que o irmão tava embolando aqui, hein? Vocês estão bem? Como vocês já ouviram, o Dé chamou a gente na quinta, né? E da quinta para hoje foram dias bem corridos, assim, né? Mas quando o Dé falou que era pra gente falar o que a gente estava aprendendo desse período, isso calhou com algo que eu já tenho pensado já há algum tempo nesse ano. Depois da pandemia, as coisas nunca mais foram as mesmas. Não sei se para vocês, mas o mundo mudou demais. As pessoas, ao invés de se unirem, porque era o que todo mundo falava, não, esse período vai fazer as pessoas ficarem mais unidas quando acabar. Mas eu acho que aconteceu exatamente o contrário. Cada um começou a olhar para si mesmo, porque um local que te isola pode trazer uma consequência muito ruim. E comigo também não foi diferente. Eu mudei muitas coisas assim dentro de mim que não foram para melhor. E o Senhor foi trabalhando, mas bem devagarinho, porque meu coração é muito duro. Mas o Senhor sabe como tratar. Eu quero ler Romanos 12, do 3 até o 13. Na NVI, por favor. E eu comecei a revisitar as coisas que a gente aprendeu nesse período. Depois de 2021, até o finalzinho da pandemia assim, eu passei por um processo em que eu nunca tinha passado antes. De ficar desempregado, de ter que trabalhar numa condição que não é a minha profissão, por necessidade. Pensei que eu ia ficar uns 6 meses no máximo, fiquei 3 anos trabalhando à noite. E essas coisas endureceram o meu coração. E eu me afastei da comunhão. E levei junto minha família, né? Irmãos, agora em 2026, que eu estou conseguindo retomar essas coisas. Foram basicamente 5 anos. E eu fiquei envergonhado quando eu comecei a pensar disso. Eu, de verdade, fiquei constrangido comigo mesmo. Porque o Senhor foi tão bondoso comigo nesse período. Mas tão bondoso. Eu olho para trás e eu vejo só bondade. Mas de uma forma eu me afastei. Mas eu tô de volta, hein, gente. Romanos 12, do 3 ao 13 diz assim, ó. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o dom é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança,
que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos e em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ao revisitar o ano da frutificação, eu tenho visto, sentido e sendo corrigido. Visto como Deus tem se manifestado em nossas reuniões, cultos, ensinos. Sentido o Espírito Santo, sua presença e manifestação. E sendo corrigido, pois o fruto não pode ser ruim, estragado ou até mesmo verde, fora do tempo de colheita. Não pode estar bichado. Você já pegou uma fruta gostosa, bonita, mordeu e ela estava bichada? Conter uma bela aparência, mas ao abrir estar cheio de larvas. Não pode ter ressentimento, inveja, mentira. E aí a gente vai seguindo por muitas coisas. Amargura ou fazer mal ao que se alimenta desse fruto. Que fruto estamos dando? Isso é o que o Senhor tem me feito revisitar na minha vida. A gente frutifica e vocês sabem que os nossos irmãos se alimentam desses frutos. Que tipo de fruta tem crescido no meu interior? Quando eu olho para um irmão, qualquer um, qual é o meu sentimento a respeito dele? Eu quero estar perto, quero estar longe, quero ajudar, quero me manter afastado. Eu notei que o meu fruto precisava de equilíbrio, porque a falta de equilíbrio fez eu me afastar. E você vê que no começo do texto fala assim, ó: ninguém tenha que nós devemos ter um conceito equilibrado. Ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. A verdade é que os nossos frutos são ruins por causa do nosso ego. Porque nós achamos que temos ou somos mais do que realmente deveríamos ser. Um fruto equilibrado é aquele cuja pessoa entenda que ela não é a melhor e que ela está em igualdade com seus irmãos. Não somos bons, mas temos uma graça que trabalha em nós. E eu quero, igreja, que vocês se alimentem de bons frutos da minha vida e da minha família. E eu não estou falando isso da boca para fora, não. Eu estou falando isso porque quando eu me afastei, eu também deixei de se alimentar. Isso trouxe ressentimento ao meu coração. Eu dei trabalho para os pastores. É que eu dou trabalho no bastidor, mas eu dei trabalho, viu? Porque o meu coração estava cheio, não se esvaziava daquilo que deveria se esvaziar, que é de mim mesmo. E quando nós achamos mais sobre nós, mais do que nós realmente somos, o fruto é mentiroso. O fruto é bichado, é amargurado, é amargo. E por termos uma boa aparência, as pessoas às vezes vêm se alimentar desse fruto e eu causo mal. Porque vão comer um fruto ruim. Agora, quando eu me ponho em igualdade ao meu irmão, de ser necessitado de Cristo, e quando dentro do meu limite humano,
eu peço a Deus que me capacite. Esse fruto é gostoso. Esse fruto é abençoado. Esse fruto traz vida. Se é uma melancia, mata até a sede. Um melão. A pessoa precisa de um açúcar rápido, uma banana bem gostosa. Uma goiaba, sem bicho. Madurinha. Porque o coração está tranquilo. Sabe quem você é em Cristo. Sabe que os seus irmãos devem ser superiores a você. Se alegra quando alguém é escolhido no seu lugar. Não tem medo da repreensão, mas escuta e começa a olhar diferente para o meu irmão. Eu começo a olhar cada irmão como alguém que eu posso alimentar, não por mim, mas por Deus, seja ele quem for, porque eu não sou mais do que ninguém. Creio que foi nos dado a oportunidade de aperfeiçoamento, de todo um ciclo que se reinicia. Irmãos, está só no começo, nós vamos passar por todos. Mas está iniciando, dado uma oportunidade de sermos melhores. Eu não sei se vai ter outra pandemia lá na frente. Mas se tiver, eu não vou mais me retrair. Muito pelo contrário. Eu quero estar sempre disposto e disponível a vocês, meus irmãos. Mas primeiramente a Cristo. Pois Deus quer aperfeiçoar em nós, que somos a sua casa, os nossos frutos. É Deus quem nos alimenta. Plantados no coração de Cristo, o nosso fruto será perfeito. Eu tenho para mim, igreja, que grandes coisas que já estão acontecendo são só o começo de todo esse ciclo. E eu estou ansioso por isso. Estou, sabe, a cada domingo com aquela boa ansiedade. O que vai ser esse domingo? O que o Senhor tem preparado para nós? O que será pregado? O que será ministrado? Qual irmão vai orar por mim? Por quem que eu vou orar? Qual vai ser o momento em que Deus vai nos trazer? Eu estou ansioso. Sabe, não tenho nem mais pressa nos dias. Não tenho. Porque eu quero viver a cada dia aquilo que o Senhor tem nos mostrado. Aquilo que Ele tem nos dado. Eu não quero ser um religioso. Eu quero ser alguém que tenha um bom fruto para ajudar na minha comunidade. E se Deus quiser que esse fruto vá para mais lugares, é Ele quem sabe. Mas primeiro aqui. Eu tenho muitos amigos aqui na comunidade. E até disso eu me afastei naquele período. Mal sabia eu que precisava me alimentar dessas pessoas que são abençoadíssimos em Cristo. Mal sabia eu que essa comunidade que nasceu no coração de Deus traz vida para mim e para minha família. Eu cheguei aqui com as minhas crianças. A minha filha mais velha hoje toca comigo. Que oportunidade o Senhor me deu. Eu vi no culto de Páscoa, em que estava aqui com a Ana, a Thalia e a Sara dançando. Eu nunca tive essa oportunidade em lugar nenhum, de ver toda a minha família. Aí Deus falou assim para mim: mas a sua família é maior, olha ao redor. Como eu amei ver a comunidade toda trabalhando em pró. Isso é fruto, isso é alimento. E eu espero, irmãos, que olhemos para nós e que nós saibamos que o fruto tem que ser equilibrado. E sabe qual é o equilíbrio? Amor. É Ele quem nos torna um. É Ele quem nos faz ficarmos firmes, não desistir.
Não saia sem completar esse novo ciclo. Não saia. Eu posso falar com toda certeza para vocês que não é tempo de sair. Um ciclo se reiniciou. Termine esse ciclo. Tenha paciência. Mesmo que seu coração esteja como o meu estava, cheio de amargura, esvazie-se dele. Nenhuma das pessoas que recomeçou esse ciclo vai estar certa em sair antes dele terminar. Isso eu falo com certeza, não é adivinhação, não é nada. Deus reiniciou um ciclo. Termine. É isso que o Senhor tem falado comigo no ano da frutificação. Vai até o final. Equilibre o seu fruto. Dê, sirva. A Cris falou uma coisa bem simples hoje, mas aquilo ficou no meu coração. Sobre a hospitalidade. É sobre convidar. Esteja disposto a dar, a servir. O Senhor nos dá infinitamente mais do que a gente pensa, imagina. Só de estar aqui com vocês, meus irmãos, eu me sinto feliz e em casa. Amém? Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Eu também recebi essa missão, graças a Deus. Mas antes de eu dar continuidade, o nosso pastor falou sobre ofertarmos, dizimarmos e ofertar o nosso tempo, sim ou não? No sábado, na semana antes do nosso... Não, na semana do nosso... que nós teríamos o nosso festival, recebemos uma missão de vir aqui na igreja. Foi no feriado, no sábado, não recordo. E abrir a igreja, porque o chefe, o cotier, ele estaria assando uma carne para o nosso domingo. Eu falei, mas qual vai ser o esquema? Não, é só abrir a igreja e vai assar e vai ser muito rápido. Eu falei, acho que 20 minutinhos, meia hora... A carne vai estar assando e a gente vai embora. Irmão, saímos aqui quase 4 horas. E 4 horas era o nosso ensaio. Aí chovendo, caiu um pé d'água. Eu falei, eu vou te levar você para sua casa. Levamos ele para casa, fomos em casa, tomamos um banho e já voltamos para a igreja. Aí ele deu uma reclamadinha. Nossa, Kiki, o dia inteiro ficamos na igreja. Ela, glória a Deus. Sabe por que glória a Deus? Porque nós ofertamos o nosso tempo. E nós não sabemos o dia de amanhã. Irmãos, mês passado e esse mês, o nosso cartão de crédito, ele veio um valor absurdo. Ele veio um total de 13 mil reais. A hora que eu olhei assim, falei, meu Deus... Para nós é um valor muito alto. Para irmãos, esse valor não é nada. Mas para mim, para minha família, é um valor muito alto. Primeiro, como é que a gente vai pagar esse valor? Esse negócio está tirando minha paz. Porque não é só o cartão. Tem escola, tem combustível, muitas coisas. Aqui falou assim, Leison, vamos pagar o que dá. E o Senhor, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos abençoar. E isso aconteceu, irmãos. Os recursos vieram, alinhamos alguns pagamentos e tudo vai dar certo. Porque quando nós estamos no Senhor, confiamos no Senhor, ofertamos, dizimamos, ofertamos o nosso tempo, o Senhor, Ele entra com providência. E Ele tem nos abençoado no nome de Jesus. Irmão, abra suas Bíblias no livro de João, vou ler na NVI, tá? João. Eu vou ler do versículo do 1 ao 9. Vai ser rapidinho, tá? João 5. João capítulo 5, versículo do 1 ao 9. Eu vou ler aqui porque aqui eu não estou enxergando a Bíblia. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus.
há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, a qual em hebraico é chamado de Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca, começou a andar, e isso aconteceu em um sábado. Ponto. Fazendo um resumo do que eu aprendi e estou colocando em prática diariamente, porque na nossa caminhada nós precisamos estar sempre em movimento, porque se ficarmos parados, as dificuldades, as angústias, os problemas virão e nos afogarão. Eu quero ler também João capítulo 15, versículos 4 e 5. No ano da frutificação, irmãos, nós não podemos perder as oportunidades. E a oportunidade, ela veio na minha vida. João capítulo 15, versículo 4 e 5 diz assim, na NVI, tá? Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto. E se não permanecerem em mim, eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, vamos lá. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Todos aqui conhecem ou já ouviram falar no Titanic, sim ou não? Quem assistiu o filme? Quem assistiu o filme do Titanic? O que o construtor falou quando fez aquele navio lindo? Que ele não teria como afundar, sim ou não? E quando nós estamos na caminhada com Cristo, nós temos as nossas convicções, achamos que sabemos de tudo, mas no final não sabemos de nada. E eu estou lá, na caminhada, entendendo que nada e ninguém poderá me afundar. É uma mentira. Porque sabemos que a salvação, ela é individual. E qual o problema que tinha no Titanic? Ele não tinha bote salva-vida para todos, certo? Colete talvez sim, um coletinho, sabe, Denise, que você ainda vai ficar um pouquinho na água, boiando, tentando lutar contra a corrente, vai ficar lá. Mas botes não tinham para todos. Mas eu estava com a minha família lá. E o navio, que é o mundo, ele está afundando. Mas eu estou com a minha família no mundo. Irmãos, a salvação, ela é individual. Nós temos somente uma chance de embarcar no bote. Eu tenho até um colete, mas o bote, quando o bote for embora, acabou a nossa chance. E sabemos que muitos lá no filme, no fato
verídico, muitos morreram. Mesmo aqueles que estavam nos seus botes, morreram. Por causa do quê? Do frio, da solidão. Mas eu e você ainda temos uma chance de sobreviver. Mas não será fácil. A nossa caminhada com Cristo é fácil, irmãos? Não é. Nós estamos aqui com os coletes, correndo e nadando para o bote, que é a vida eterna, que é morar com o Pai eternamente. E as oportunidades, elas estão se resumindo, porque os dias estão passando muito rápido. Tudo que está na palavra de Deus já está acontecendo. Irmãos, e eu, há um tempo atrás, eu vinha numa luta muito louca com a minha vida. Estou ainda com a minha vida emocional. É uma luta diária. Os irmãos mandam mensagem para mim: eleição, como é que você está? Eu falo: é um passo de cada vez, é um dia de cada vez, é uma luta de cada vez. E o nosso irmão James fez uma pregação. Eu estava sentado bem ali, lá da minha esposa, e ouvindo a ministração do James. Eu falei: meu Deus, olha aí a oportunidade que eu preciso. Porque eu estou com um colete, porém eu estou me afogando. E a pregação a ministração dele fala: meu Deus, ele está falando para mim. É para mim, aquele momento é para mim. Ele olhava assim, eu falei: ele está olhando para mim. Eu não sei para onde estava olhando, mas assim, quando ele falava assim, eu falei: ele está falando para mim, é comigo. Essa oportunidade de chegar no bote é para mim. Ele finalizou a ministração e sabiamente o nosso pastor, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele fez um apelo. E ele chamou a igreja, ele convocou a igreja. E a minha esposa olhando para minha cara, tipo: e aí, cara, você não vai dar as braçadas? Porque você está com colete, mas a água é gelada, o mar tem tubarão. Aí eu falei: mas aí vem, né, o orgulho, sabe, o medo, a vergonha. Mas o que a galera vai pensar? Galera não, o que os irmãos vão pensar? O cara lá na frente. Aí o medo, a vergonha, tudo isso vai na sua cabeça, vai no seu coração. E muitas das vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de nos reconciliar com Deus. Perdemos a oportunidade de pedir perdão ao Senhor pela vida que estamos vivendo. Vidas que não estão relacionadas à palavra do Senhor, que é uma vida de obediência. Eu falei assim: o quê? E a galera vindo para frente, não, eu não posso perder essa chance. E o nosso pastor sabiamente convidando os irmãos: tem mais gente. E o apelo lá: tem mais gente. E eu falei: não é, eu não vou. O pastor falando: tem mais gente. Movido pelo Espírito Santo, sabiamente o nosso pastor fazendo o apelo, porque ele sabia que tinha mais gente. E eu falei: eu vou agora, porque se eu perder essa oportunidade, William, pode ser que eu me afunde de vez, com as minhas emoções, com o sentimento abalado. E eu falei: eu não posso, porque eu tenho uma grande responsabilidade, que é a minha esposa, é o meu filho, é a minha vida, é a minha salvação. Então eu não posso perder a chance de entrar novamente no bote. E cá estou, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, lutando diariamente com os meus sentimentos. E o Senhor é bom. João capítulo 5, versículo 7. Vou ler novamente. O paralítico diz: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Eu tive essa ajuda. Quando o nosso pastor estava aqui, quando a água estava sendo agitada, eu falei: o quê? É agora. Não podemos perder a oportunidade de entrar no tanque, ter uma vida transformada, liberta.
enquanto estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Irmãos, vamos lá rapidinho, para finalizar. E quando... Para quem assistiu o filme, muito bacana o filme. Quem é que lembra dos obstáculos que tinham? A pessoa já estava com o colete, o boss estava parado lá. E a galera chamando. Quem lembra dos obstáculos que tinha? Hã? Quem? Os pobres, quem mais? A galera que estava morrendo. Os móveis. A água fria. Os outros falavam, mano, deixa quieto. Aquele bote, Thiago, já está cheio. Não vai para lá. Botes quebrando. Que mais? Que mais, irmãos? Hã? O Jack. Com a Rose. É o Titanic, né, pessoal? Esses eram os obstáculos que tinham lá no navio, que impediam as pessoas de embarcarem para uma terra firme, para o continente, que é a salvação, que é a vida eterna. São os problemas que querem nos impedir de termos uma vida lado a lado com Deus, uma vida de obediência. Irmãos, e isso nós falamos do barco. E quais são os obstáculos do nosso dia a dia que nos impedem, irmãos, nos impedem de termos uma vida de santidade? Quais são os obstáculos do dia a dia? Nós mesmos, a preguiça, o desânimo, o orgulho. Que mais? Murmuração, as condições financeiras, a mentira. Que mais, irmãos? As falas contrárias. Ô Leandro, você vai mesmo? Mas vai demorar. Ah, mas o pessoal vai te cobrar porque você não participa do estudo de terça-feira. Vão te cobrar porque você não vem na oração. Vão te cobrar porque você não participa da hospitalidade. Ah, é verdade. Eu não quero ser cobrado, então eu nem vou. Irmãos, quando nós alcançamos o bote que nos levará à vida eterna, quando nós entramos no bote, sentamos com o nosso colete, a nossa salvação já está garantida? Sim ou não? Não está, porque existe um longo percurso de crescimento para a vida eterna, até que o Senhor volte para nos resgatar. Então a nossa vida é em movimento. Estou participando, estou atuando, estou ajudando, estou doando meu tempo, estou ofertando, estou dizimando. Eu estou na igreja, estou inserido no corpo de Cristo, faço parte da família de Cristo, eu estou em movimento. Precisamos chegar na terra firme, no continente. Salmos 37, versículo 23 e 24. Salmos 37, versículo 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste lhe agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustenta pela mão. Então, irmãos, na caminhada vamos tropeçar. Vai acontecer um monte de coisa conosco. Mas nós não podemos desanimar. Precisamos estar focados na nossa salvação, na vida eterna. Estava conversando com o Vini hoje cedo, que foi aprovado aí no discipulado. Moleque inteligente, puxou o tio. E falávamos sobre vivermos e andarmos contramão, contra a cultura deste mundo. Irmãos, precisamos fazer coisas que tenham valor duradouro. Servir fielmente ao nosso Senhor.
temos que desenvolver um relacionamento próximo com Deus. O Paulinho falou que ele estava mais para lá do que para cá. E graças a Deus, com a ajuda do Espírito Santo, ele abriu os olhos. Opa, deixa eu voltar novamente a ter um relacionamento com os meus irmãos, com os meus amigos. E é necessário frutificarmos. Mas para que isso aconteça, temos que permanecer em Deus. E para finalizar, Efésios capítulo 3, versículo do 20 ao 21. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. E o nosso pastor falou sobre gerações. Eu não sei nem que geração que eu sou. Eu sou de 1979. Qual que é essa geração? É o quê? X. Minha esposa casou com um homem de verdade, da geração X. Um homem. É isso aí, só isso que eu quero falar. Eu não posso mais falar certas coisas. Amém. Mas para que as nossas gerações façam diferença, precisamos ser separados. Uma palavra muito bonita. Tem um louvor, chama Kadosh. Quer dizer santo, quer dizer separado. Se a minha geração dos anos 80, 90, até agora, se queremos fazer a diferença, precisamos de ser separado. Uma geração que ama o Senhor, uma geração obediente à palavra do Senhor. E eu coloco isso na cabeça do meu filho, desde criança, e falo: Davi, você vai ter uma chance só, cara, na vida. É uma chance. E no seu casamento também, você vai ter uma chance de escolher uma mulher. É uma. Como você vai conhecer a sua esposa, filho? Na corte. Na corte. Não deu certo a corte? Isso significa que o casamento é ser uma bomba, que no futuro você poderia separar. Você vai conhecer a sua esposa na corte. Então desde agora, eu oriento meu filho. Não somente nisso, mas na palavra de Deus. Quando eu venho direto para minha casa, enquanto estou fazendo a janta, não é a janta, é a janta, para ajudar minha esposa, lemos a Bíblia juntos. Eu falo para ele ler somente 2 capítulos, para que ele, se ler muito, ele não vai entender. Lemos 2 capítulos, conversamos sobre o que ele entendeu. Ou seja, desde cedo nós temos que colocar isso na mente e nos corações dos nossos filhos, para que seja uma geração que faça diferença. A igreja deve ser diferente no sistema do mundo. Eu e você precisamos ser diferentes no sistema do mundo. Os nossos filhos precisam ser diferentes no sistema do mundo. E como iremos fazer isso? Conhecendo a palavra de Deus, andando contra a cultura e tendo uma cosmovisão cristã. Somente desta forma faremos diferença no mundo que vivemos. Uma geração que manifesta o reino de Deus. Em nome de Jesus. É isso aí. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Pastor, obrigado pela oportunidade. E Deus é maravilhoso.